Nesse vídeo eu vou te falar sobre as 6 respostas que mais têm sido dadas ao longo da história para a pergunta: por que Davi pegou 5 pedras lisas na beira do ribeiro? Graça e paz, eu me chamo Wagner e o objetivo desse canal é te ajudar a compreender a Bíblia de uma maneira fácil e descomplicada. O texto de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 30, diz assim: tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro. Apesar do silêncio bíblico, ao longo da história, inúmeras interpretações têm sido dadas às 5 pedras que Davi apanhou ali na beira do ribeiro. Nós veremos 6 delas no vídeo de hoje. Só convido você a tocar no botão preto logo abaixo e inscrever-se aqui no canal se você gosta de estudar a Bíblia. A primeira interpretação que eu quero trazer para você é que alguns entendem que as 5 pedras revelam 5 aspectos da nossa relação com Deus. Falando assim, então, que cada pedra, uma delas representa a fé, a outra estaria representando a obediência, serviço, oração e também a meditação na palavra de Deus. Uma segunda interpretação um pouco diferente diz que essas 5 pedras representam os sentimentos que Davi estava sentindo naquele momento, entre medo, ira, ódio, humildade, perseverança. Outra interpretação bem mais básica diz que as 5 pedras representam ali a graça de Deus. A quarta interpretação, eles sugerem que as 5 pedras estariam representando os 5 livros da Torá: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Sendo assim, era uma forma metafórica que a lei de Deus estava triunfando sobre os seus inimigos. A quinta interpretação, que tem ganhado muita força nos dias de hoje, fala que Davi pegou 5 pedras lisas na beira do ribeiro, porque na ocasião da batalha não havia um único gigante, mas havia 5 gigantes. Realmente, de acordo com o texto bíblico, você vai perceber que ao longo da história, Davi e seus valentes destruíram aproximadamente 5 gigantes. Eles venceram. Só que o texto não diz que nessa ocasião em que os filisteus estavam enfrentando o povo de Israel, os 5 gigantes estavam ali presentes. Para muitos estudiosos bíblicos, e eu também concordo, dizer que esses 5 gigantes estavam presentes ali naquela ocasião é querer deixar o ato de Davi mais heróico, o que nós não precisamos, porque nós sabemos que Davi vence Golias por uma ação divina. Eu concordo com a maioria dos comentaristas bíblicos, que entende que Davi pega as 5 pedras porque ele está ali vivendo um preparo. Ele crê no poder de Deus, mas ele sabe que ele pode errar. Então ele está preparado. Se as 5 pedras lisas tiverem alguma mensagem oculta, que não é o que eu acredito, mas se elas tiverem uma mensagem oculta, ela está dizendo que nós temos que estar preparados. Alguns argumentam contra esse fato para falar que Davi não tinha fé em Deus, mas entenda, a Bíblia fala que Moisés enfrentou os amalequitas o dia inteiro na batalha. Davi tinha evidências históricas de batalhas que Deus deu vitória, mas mesmo Deus dando vitória, às vezes passaram horas de batalha. Então Davi não sabia se ao enfrentar o gigante, ele iria vencer na primeira pedrada, na segunda. O que nós temos hoje em dia é pessoas dando ênfase em fatores secundários da Bíblia, informações secundárias da Bíblia, ao invés de focar naquilo que a Bíblia está exaltando, que Davi vence Golias pela ação do poder de Deus. A Bíblia diz que ele pega 5 pedras e o povo vai dizer em uma só voz: o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra.